Você sabe por que você não consegue aprender mais sobre finanças, nem se aprofundar no assunto, e nem aprender mais sobre outros assuntos? Não consegue ter nenhum aprendizado a fundo de finanças e diversos outros assuntos. Bom, nesse vídeo eu vou te dizer o porquê você não está conseguindo se aprofundar nos estudos que você deseja obter um aprendizado melhor. Bom, se você não me conhece, meu nome é Luiz e esse é o canal do Jovem Investidor. Vamos lá, depois da vinheta. Bom, muitas pessoas desejam aprender um pouco mais sobre finanças e até mesmo sobre outros assuntos, seja lá economia, finanças, mais sobre um estudo de academia, físico, enfim, mais sobre uma dieta, e acaba pesquisando muitas coisas rasas sobre o assunto, tendo estudos e informações bem básicas sobre o assunto, e não acaba se aprofundando um pouco mais, não sobe um degrau acima, não avança nas outras camadas do conhecimento, fica preso somente num conhecimento mais raso. Primeira coisa que eu acho que vem atrapalhando bastante as pessoas que desejam se aprofundar num conhecimento maior é o consumo excessivo de internet. Como assim, Luiz? Consumo excessivo de internet? Para mim, o consumo excessivo de internet, ele tá ligado diretamente ao consumo de Reels, Shorts, ou seja, Instagram, YouTube, e conteúdos muito superficiais, curtos demais, nada muito aprofundado. E eu tenho notado que, ao estudar ou acessar muitos conteúdos como este, eu acabo tendo muita dificuldade em aprender um pouco mais sobre assuntos mais avançados, assuntos mais aprofundados, né, mais teóricos, e de mais qualidade. Vendo isso, eu comecei a reparar também que pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, conteúdo de arrasta para cima ou conteúdos muito superficiais, acabam tendo dificuldades de aprender novas coisas, novas matérias, novos estudos e desenvolver a sua mente, trabalhar a sua mente com novos aprendizados. Acaba sendo uma consequência. Sendo assim, eu fiz algumas anotações, como sempre, vocês já sabem, tá no caderninho aqui bem na frente, bem na minha frente, ó, vou mostrar para vocês. Caderninho básico, simples, não vai focar por causa do brilho, mas cadê? Não dá para focar agora. Mas tá aqui, eu gosto de anotar todas as coisas que eu faço, como vocês já sabem, eu abandonei um pouquinho mais anotações online, digital, eu mesmo escrevo, acredito que assim ajuda muito mais a minha memória a trabalhar com esse assunto e memorizar e gravar com mais facilidade. Sendo assim, eu também elimino o, o meu aparelho celular, telefone, né, o meu aparelho eletrônico do meu lado e consigo aí também me aprofundar mais nos estudos e focar. Então, uma coisa ligada à outra. Mas aqui eu separei algumas coisas, fiz algumas anotações para não esquecer de nada do que eu estou falando aqui. Para começo de conversa, eu acho que a gente deveria focar em 3 assuntos específicos. Se você quer aprender, por exemplo, sobre finanças, que é o que eu falo aqui, você deveria focar em 3 assuntos no máximo de finanças, tá. Mas Luiz, como assim 3 assuntos de finanças? Bom, você quer aprender a avaliar uma empresa, você deve focar nesse assunto, isso é um assunto. Você quer entender como funciona aquele negócio, um negócio de uma empresa específica, por exemplo, Klabin, né, papel e celulose, você quer entender melhor como funciona esse mercado, a linha de produção, foque nesse tipo de estudo, tá. Luiz, eu quero entender melhor como manter a minha estratégia em momentos de grande euforia, grande insegurança no mercado. Busque assuntos, autores e referências nesse assunto, para começo de conversa, tá certo? Esses tipos de buscas em assuntos mais específicos e menos assuntos, ao invés de você adicionar uma cesta cheia de vários livros, pegue 3 assuntos e leia vários livros de 3 assuntos, não livros de muitos assuntos diferentes, histórias totalmente, que não estejam totalmente ligadas ali. Isso ajuda o seu conhecimento, você focar em menos assuntos,
ajuda você a aprender com mais facilidade, tá certo? Outro ponto que eu acho muito interessante citar aqui são os filósofos. Veja que quem estuda filosofia é uma pessoa que geralmente consegue, bom, que de fato é um filósofo, né? Não esses meia boca que a gente tem no mercado aí, que se consideram filósofos. Mas a gente vê que essas pessoas conseguem falar o dia inteiro de um mesmo assunto sem repetir nada. E isso acontece por quê? Porque eles consomem muito de um único conteúdo, do mesmo assunto. Consome muito conteúdo disso. Então a sua mente vai trabalhando, vai se capacitando e ela entende que você precisa aprender sobre esse assunto. Mas tem algumas informações que eu acho muito importante citar aqui nesse vídeo. Quando a gente escolhe estudar sobre determinados assuntos, é de suma importância que não falemos muito desse assunto no início, enquanto estamos estudando sobre esse assunto. Luiz, como assim? Bom, estou estudando mecânica. Vamos lá, vou usar eu como um exemplo. Estudei mecânica uma parte da minha vida, fiz um curso técnico, e enquanto eu estudava, na verdade, eu trabalhava já na área. E eu pude ver muito na prática o que eu estava estudando e muitas vezes ver nos meus estudos o que eu já praticava. Só que, por ser o mais novo na sessão, na turma, eu ficava mais calado. Eu só abria minha boca para perguntar, comparar, analisar, perguntar e estudar. Tanto a prática quanto a teoria, né? Colocar em prática o meu estudo, a minha teoria e, é claro, aprender e fazer o meu estudo da minha prática. Como assim, Luiz, fazer o seu estudo da sua prática? Bom, tudo que eu praticava eu anotava. Eu tinha um caderno que eu anotava tudo o que eu fiz, como qual era a melhor forma de se fazer essa tarefa, e ali eu ia tendo a minha experiência totalmente escrita ali, deixada, registrada ali naquele caderno. Isso servia bastante de uma referência para mim. Eh, Diversas vezes eu já consultei as minhas escritas para resolver problemas ou dúvidas, ou ver a forma que eu faço alguma atividade, principalmente aquelas que eu executo poucas vezes num ano, por exemplo, estavam ali anotadas. Eu me destaquei por conseguir fazer a tarefa e, na verdade, eu tinha a minha anotação de um registro que eu já tinha feito essa atividade bom, e aqui eu separei, como eu já disse, a referência dos filósofos que estudam o mesmo assunto, a importância da anotação, e eu separei alguns tópicos que eu acho muito interessante para colocarmos em prática a melhora na capacidade de aprendizado sobre um determinado assunto. Bom, primeiramente, abandone os conteúdos superficiais. Abandona isso. Isso daí é para quem está começando, lê o primeiro, o segundo artigo sobre, tenta ir um pouquinho acima, tem esse interesse, qual é o autor que fala sobre esse conteúdo um pouco mais aprofundado. Não precisa você já pegar direto aquele autor mais profundo desse conhecimento, né, desse assunto. Vai subindo gradativamente o seu nível. Você vai ver que vai ficar mais fácil a parte de memória sobre esse assunto. Você vai memorizar com muito mais facilidade, tá certo? É claro, eu não preciso falar isso, eu anotei aqui. Eu acho que não precisaria, mas vendo o que as pessoas fazem, a forma que elas executam os seus estudos, eu acho que é muito interessante falar isso. Busque assuntos que você tenha interesse em aprender. Vamos lá, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então, você quer saber sobre finanças? Procure autores consagrados em finanças. Não vai procurar um livro de filosofia de não sei o que lá. Pô, me ajuda aí, né? Busca o que você tem interesse de aprender, o que você quer conversar. Imagina que você queira passar o dia conversando somente sobre esse assunto. Finanças seria esse assunto? Você conversaria com alguém da sua família sobre isso? Com algum conhecido sobre isso? Ajudaria ele caso você tivesse um conhecimento que poderia ser, que pode ser passado para outra pessoa? Você ajudaria essa pessoa? Seria capaz de conversar com ela sobre esse assunto? Eu estudei mecânica e eu converso tranquilamente sobre a mecânica, gosto, e eu passo o dia ouvindo e passo o dia conversando também, se me deixar falar sobre esse assunto. Então, é um ponto muito importante, não deveria estar falando aqui, eh, na minha opinião. Porém, as pessoas têm a necessidade de ouvir isso. A prática é essa, né?
Então é necessário que eu fale isso aqui para vocês, tá bom? Mais um ponto que eu separei aqui, a importância de comprar materiais sobre esse assunto. Você quer aprender sobre finanças? Vai lá, busque livros de von Mises, a economia austríaca, a escola austríaca. Tem vários autores dentro desse assunto. Vai dar uma base muito boa. Quero saber um pouco mais sobre a história da Bolsa de Valores brasileiras. Décio Bazin, esse livro que está bem aqui em cima da minha cabeça aqui, ó, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. É um livro que tem diversos exemplos de pessoas que passaram por situações, diálogos e a visão desse autor sobre a bolsa de valores. Ele mostra ali pessoas com euforia, pessoas com alegria demais, tristeza demais sobre ações, uma forma de enxergar uma ação totalmente diferente de uma outra pessoa que está ligada no mesmo ambiente de trabalho, que era a bolsa de valores. Então esse livro traz diversas experiências sobre esse assunto, tá certo? Então busque assuntos mais aprofundados, né? Busque estudos, livros sobre esse assunto e vá se aprofundando gradativamente. Compre esses materiais, vale muito a pena. Aqui tem alguns livros aqui atrás de mim, do outro lado também. A maioria eu já li, eu acho que tem só um livro ali que eu não li ainda. Comprei para ler logo que eu acabar de ler esse daqui. Então eu busco sempre estudar e aprender mais sobre o assunto. O livro, na minha opinião, é a forma mais barata. Claro, tem artigos na internet, mas o livro hoje, em relação a um curso, a uma faculdade, a um ensino técnico ou qualquer outra coisa que você tenha que pagar para alguém te ensinar, hoje o livro é muito mais barato. Você compra uma fração de um estudo, ou melhor, de vários estudos, porque um livro tem vários exemplos e exemplos diferentes, de assuntos diferentes. Então você consegue encaixar vários estudos dentro de um custo muito baixo. Ah, Como eu já disse, estude muito e fale pouco sobre esse assunto, principalmente no início, tá? Pelo menos os 3 primeiros meses, passe apenas estudando e conversando pouco sobre o assunto. Se possível, ouça mais do que você fala, tá bom? Ouça muito e fale pouco, assim você vai aprender com mais facilidade. Lembre-se, Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca só, então vai querer ficar falando mais do que você está ouvindo aí, né. Um ponto que eu anotei aqui também é que a anotação, ela vai ser sua principal aliada nesses estudos. Como assim, Luiz? Eu vou anotar num livro? O que que eu faço? Não, você estudou uma matéria, leu um artigo, leu um livro, leu um capítulo do livro, faça pequenos resumos. Lembra da escola? Quem tem mais ou menos a minha idade, eu tenho certeza que fez muito resumo, né, que tem aí perto dos 30 anos. Ou leia e resuma com as suas palavras, explique o que você entendeu sobre o assunto, e eu era fera em fazer isso daí. Isso daí eu sabia fazer bem. Então eu aconselho você que escreva pequenos resumos sobre esse assunto. Se é uma linguagem muito técnica, eu mesmo entendo muito sobre um assunto quando ele é dito de forma mais simples. Então o que que eu faço? Quando o assunto é muito técnico, muito palavras muito difíceis, que eu não vejo ali na minha rotina com frequência, o que eu faço? Eu resumo de uma forma simples. Eu lendo, aquilo eu explico de uma forma simples. Eu consigo aprender a interpretar da minha forma, tá bom? Esse é um ponto muito importante e o seu aliado dos pequenos resumos. É daí que você tem a simplicidade sobre o assunto. Trazendo a simplicidade, fica muito mais fácil aprender sobre alguma matéria, algum assunto, um conhecimento. A partir de todos os fundamentos que você tirar ali desses livros, desses estudos, você deve buscar o seu próprio fundamento. Como assim, Luiz? Bom, eh, imagine que você estudou diversos autores que falam, voltando para a área da mecânica, que falam sobre motor, potência, ou sobre uma peça específica, um rolamento. E você estudou 3 autores diferentes que falam sobre o mesmo assunto. Óbvio, mesmo que seja o mesmo assunto, cada um tem a sua forma de falar, sua forma de escrever. Então você vai pegar as teorias dessas pessoas, desses autores,
vai colocar ali os seus pequenos resumos e daí você vai tirar a sua conclusão. O seu resumo vai ser os seus fundamentos. Ah, mas é igual ele. Bom, legal, vocês têm o mesmo fundamento, mas esse você criou a partir de você o entendimento e a interpretação desse assunto, tá certo? Você não vai estar preso a uma manipulação de pessoas, não vai estar preso à influência de pessoas direta ali. Ou você pensa sobre motor ou sobre rolamento o que você ouviu de alguém falando. Você não conseguiu parar, analisar, pensar com a sua própria mente e formar a sua opinião. Você tem a opinião de outra pessoa, e isso não é muito interessante. Como eu já disse algumas vezes aqui, a pessoa às vezes não gosta de tomar risco, e ela vai lá e compra a empresa de setores de commodity. Porque alguém falou para ela que é muito bom, uma pessoa que ela considera interessante ali no seu na distribuição do conhecimento, eh, acredita que essa pessoa é uma referência sobre o assunto e vai lá e faz o que a pessoa falou. Só que a estratégia dessa pessoa, a sua capacidade, o seu entendimento sobre o assunto, seus fundamentos, para ser melhor dizendo aqui, né, para dizer melhor, os seus fundamentos não são esses. Então ela está tendo uma opinião de uma outra pessoa e não está tendo a sua própria opinião. Mesmo que a sua opinião seja parecida com outras pessoas, tem a sua opinião. Lembre-se, nosso canal aqui tem a ideia de fazer você ser uma mente pensante nos investimentos, tá certo? Não ficar dependendo de dica quente, de sardinhagem. Aquela pessoa comprou isso, eu vou comprar também porque ele é milionário, ele é bilionário, ele é fera, ele sabe o que ele está fazendo. Não, tem a sua própria mente, ó. Seja uma mente pensante, faz favor, hein? E para finalizar, eu acho que metodologias publicáveis. Como assim, Luiz, publicáveis? Imagina que você precisa escrever isso para alguém ler e entender o que você está falando. Você tem que achar um fundamento e uma metodologia que ela possa ser escrita e entendida por qualquer pessoa, ou pela grande maioria das pessoas, tá certo? Pode não ser todas as pessoas do mundo, não é isso que eu estou dizendo, mas as pessoas que buscam sobre esse assunto. Não adianta você ir lá e escrever uma coisa que só você entende, tá em mandarim, só você vai entender. Não, não é essa a ideia. Tenha conhecimento suficiente, uma forma de falar, uma didática tão boa que seja capaz de você publicar isso caso fosse preciso, tá bom? A maioria das pessoas não vão publicar nada, não é do nosso interesse, porém, é importante que você saiba que o seu conhecimento, caso precisasse, poderia ser até publicado em algum lugar. Isso quer dizer o quê? Que é um estudo que é fácil de aprender, que é talvez simples, ou mesmo que tenha uma dificuldade, uma forma de falar mais difícil ao leitor, ainda assim ele conseguirá aprender sobre esse assunto. Isso é de extrema importância, tá bom? Sendo assim, você fez todo o ciclo do aprendizado do início ao fim. Você escolheu bons autores, investiu no material para estudo e escolheu menos autores e um assunto mais específico, tá certo? Não pulverizou demais ali a pesquisa, o conhecimento. E ali você veio lapidando esse conhecimento, você veio anotando, vendo os fundamentos, vendo a base de cada um, a forma de agir. Dentro disso, formou a sua opinião e agora você tem escrito e anotado qual é a sua opinião, a sua metodologia, o seu pensamento, a sua opinião, os seus fundamentos. Feito isso, você pode explicar, você pode falar com qualquer pessoa e em pelo menos 3 meses você vai estar ali, ó, fera, vai estar voando no assunto, consegue ver ali nitidamente a sua mudança em relação ao conteúdo. Isso se aplica na academia, se aplica nos estudos, na escola. A pessoa, depois de 3 meses se dedicando muito na academia, ele consegue ver o resultado. A barriga ali já deu aquela murchada, às vezes aparece um gominho aqui, outro ali, o bíceps já está maior, enfim. É assim que funciona na vida, tá certo? Isso é uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida, não só nos estudos, tá? Não é só em finanças. Isso vale na vida. Depois de pelo menos uns 3 meses, você consegue ver um resultado legal, bacana e interessante. E é claro, se você já tem a capacidade de escrever sobre esse assunto e outras pessoas lerem e entenderem o que você escreveu, é sinal que você já domina esse assunto, já é fera e está no caminho certo. Vai seguindo, vai se aprofundando cada vez mais e daí para lá é
só sucesso. Eu acredito que assim você vai conseguir aprender com mais facilidade sobre finanças e sobre qualquer outro assunto, inclusive. Você vai dominar os estudos depois dessas dicas que eu te dei aqui. Fala a verdade. Gostou do que eu te falei? Gostou desse vídeo? Já sabe, aqui embaixo deixa o seu like. Ó, meu nome é Luiz, eu te vejo no meu próximo vídeo. Até breve, tchau, tchau.